Fala galera, hoje a gente está sentado aqui no mesmo lugar onde a gente começou a gravar os vídeos pro YouTube, porque a gente tem muitas novidades para contar para vocês. Pra quem é novo aqui, nós somos Léo e Fábio e nos últimos 2 anos e meio nós vivemos uma aventura incrível. Depois de transformar uma van de carga em nossa casa, viajamos com ela do Brasil até o Alasca, passando por 16 países e compartilhamos tudo aqui no canal. Foram momentos inesquecíveis com desafios e alegrias. Vimos paisagens deslumbrantes, conhecemos culturas fascinantes e aprendemos tanto ao longo do caminho. E cada um desses momentos foi ainda mais especial porque pudemos compartilhar tudo com vocês. Agora estamos prontos para uma nova aventura. Colocamos o motorhome à venda e estamos prestes a embarcar em uma jornada totalmente diferente, explorando a Ásia, um continente cheio de contrastes, sabores e culturas para descobrir. Nessa nova fase queremos mergulhar fundo na cultura asiática. Vamos compartilhar com vocês não só as paisagens deslumbrantes, mas também histórias e pessoas que encontrarmos pelo caminho. E é claro, vamos compartilhar dicas de viagem, experiências gastronômicas incríveis, contrastes culturais e como é viver a vida nômade de mochila. E o que a gente está vivendo agora é um recomeço. Então, nada mais simbólico do que a gente sentar aqui, onde começou o nosso canal. A gente gravou aqui sentadinhos, tímidos. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai assistir, porque, assim, a diferença é muito grande. A gente vê, eu tava olhando esse vídeo antes só pra ver mais ou menos a posição da câmera e tal, e, meu Deus do céu, é muita diferença mesmo. E também é uma sensação de recomeço, porque pra quem não sabe, a nossa história como nômades começou com uma volta ao mundo de mochila. Nosso planejamento todo foi esse. A gente chegou a viajar pela Ásia. Essas imagens que vocês viram aí são imagens que a gente gravou lá em 2020, no começo da nossa vida nômade, mas veio a pandemia, os nossos planos mudaram e toda essa jornada vocês acompanharam aqui no canal. E agora a gente tá começando tudo de novo, começando uma jornada nova, mas retomando um plano muito antigo que a gente tinha, o início de tudo, que era a nossa vontade de viajar de mochila pela Ásia. E como a gente tem falado muito sobre isso nos últimos meses, muitas curiosidades, muitas dúvidas têm aparecido, então a gente reuniu aqui as perguntas mais feitas para contar para vocês tudo, como vai ser essa nova etapa, tudo que vai acontecer agora, qual é o futuro do canal e qual é o nosso futuro. Então eu peguei e fiz uma lista aqui das principais perguntas, vou pegar minha colinha. E a primeira pergunta é, vocês não vão sentir saudades das viagens no motorhome? Acho que não, porque a gente vai estar vivendo muitas coisas diferentes. A viagem de motorhome foi uma forma que a gente encontrou de continuar viajando, de continuar de alguma forma o projeto que a gente tinha começado. Então a nossa vontade não era necessariamente viajar de motorhome, era viajar, conhecer outras culturas, conhecer outros lugares, provar as comidas. E isso a gente vai poder continuar fazendo. Eu acho realmente que a viagem de motorhome tem as suas vantagens e as suas desvantagens, obviamente. E uma das melhores delas era poder parar em vilarejos pequenos, parar em lugares pequenininhos, que hoje vai ser um pouco mais complicado de mochila. Então dessa parte talvez eu sinta um pouco de saudade. Os problemas de gravar num sítio, né? É porque vocês não conseguem sentir o cheiro. As vacas estavam aqui atrás. Então talvez eu sinta saudade de poder visitar esses lugares menores, assim. Mas tirando isso, eu acho que saudade do motorhome em si, não. Da cozinha do motorhome. Ah, isso sim, é poder ter uma cozinha completa. Minha cozinha, tal, com todas as minhas coisas, sim. É. Mas a gente vai adaptar um pouco isso, depois a gente conta e mostra tudo pra vocês. E por incrível que pareça, por mais que a gente tenha falado muito sobre isso várias vezes no Instagram, no YouTube, nas lives, a pergunta que mais tem aparecido é, e aí, qual é o próximo projeto? O que vocês vão fazer agora? Muitas pessoas dizendo assim, vocês vão pra Europa? O que vai acontecer? E a gente já falou, como a Fá falou inúmeras vezes. E o nosso próximo projeto vai ser uma viagem de mochila pela Ásia. Como vocês já perceberam. Mostrem um pouquinho do processo de planejamento, documentos, vacinas e o que fazem para se preparar para uma temporada fora. Agora eu vou contar um caos para vocês. Quando a gente começou a viajar, a gente já sabia que a gente queria criar conteúdo. Mas a gente foi adiando e isso não aconteceu. Para não dizer que não aconteceu, nós gravamos 2 vídeos. Se a gente nunca tive achar, coragem de editar. Eles vão aparecer aqui um pedacinho para vocês verem. Mas por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. E esses vídeos seriam uma série que era para começar o nosso canal, onde a gente ia mostrar tudo sobre o planejamento da nossa viagem de volta ao mundo de mochila. O que eu fiz? Eu peguei dentro do meu bloco de notas, sim, eu tenho aqui no meu bloco de notas lá de 2020, uma lista com vários vídeos, várias ideias de vídeos que a gente faria pra contar como foi o planejamento da nossa viagem de volta ao mundo. Então eu peguei aqui os principais tópicos pra gente contar pra vocês rapidinho, de forma resumida, sobre o planejamento, sobre burocracia, todas essas coisas que eu sei que ao longo da nossa viagem também muita gente vai perguntar. E o que vocês mais quiserem saber, mais tiverem curiosidade dessas coisas que a gente vai falar aqui, a gente pode fazer vídeos mais detalhados e contar melhor pra vocês. Então deixa aqui nos comentários as principais dúvidas que vocês tiverem. E eu já vou começar. Deixa eu tomar um café. Pode tomar um café. É porque você que vai contar para as pessoas sobre a nossa decisão. O primeiro tópico é como nós vamos viajar o mundo. Carro
ou mochila? Quando a gente cogitou, né, que estilos de viagem que tem e tal, quando a Fábio falou assim, dá pra gente viajar de carro ou de mochila, né? Eu falei, carro? Não, jamais. Quando a gente começou essa coisa de viajar como nômades e tal, ficar um tempo mais longo viajando, carro, de jeito nenhum. A gente descartou assim, Imagina a burocracia, ficar cruzando fronteira, não, tá louco. E despachar de um continente pro outro. E não, a gente não queria ter que lidar com isso de jeito nenhum. Corta para a pandemia, a gente construindo o motorhome pra fazer isso. As coisas mudam, né? Então assim, hoje a gente já considera mais assim, depende os lugares por onde você vai viajar e depende do teu estilo de viagem que você vai priorizar. Agora, para viajar pela Ásia, por que não vamos de motorhome? Que é outra coisa que as pessoas têm perguntado bastante. Viajar pela Ásia de motorhome seria muito mais burocrático e muito mais complexo do que pela América ou do que pela Europa, por exemplo. Muitos lugares são ilhas, então a gente precisaria estar sempre contando com ferries e tal. O custo é muito alto. Despachar um motorhome é muito caro, gente. E aí os ferries devem ser caros também, né? Porque não é muito comum alguém atravessar, sei lá, do Japão pra Coreia do Sul de carro, entendeu? Não é uma coisa que acontece todo dia. Além disso, como vocês sabem, na Ásia, a maioria das línguas usa caracteres diferentes dos nossos. Então, como é que você vai ler uma placa quando você tá andando no trânsito? Né? É muito mais complicado. Não entre aqui, em tailandês, por exemplo. A gente teria muito mais dificuldade de ler as placas, de obedecer às regras, porque a gente não conseguiria ler. Então, assim, a gente considerou tudo isso e também a logística, a facilidade de a gente sair de um lugar pensando nas monções asiáticas, todas essas outras questões climáticas que acontecem na Ásia, a gente conseguir se locomover mais rápido para não ficar à mercê dessas questões. Agora a gente já tem um pensamento um pouco diferente. E pela América eu viajaria de novo de motorhome. Cara, pela América eu acho que é uma viagem incrível pra fazer de motorhome. Europa também, né? Também. E aí outra questão polêmica, que é mala ou mochila. Essa é polêmica mesmo, hein? A questão de viajar de mala ou de mochila também depende muito do estilo de viagem e o roteiro que você vai fazer. Tem países que realmente é melhor você viajar de mochila. Mas pensando nos lugares que a gente quer conhecer, na logística de viagem que a gente planejou, nós começamos lá em 2020 de mala e agora a gente vai fazer a mesma coisa. Então, quando a gente fala mochilão, é só o termo para explicar o que a gente tá fazendo, porque não tem um outro termo que faça as pessoas entenderem de um jeito fácil. A gente vai viajar, obviamente, com uma mochila nas costas também, com equipamento eletrônico e tal, mas a maior parte das nossas coisas vão estar dentro de malas. E pra gente se locomover de um lugar pro outro, a gente vai usar o que tiver à disposição. Pode ser avião, pode ser trem, pode ser ônibus, pode ser tuk-tuk, o que tiver, barco. Como for mais fácil, mais viável e mais econômico de a gente ir de um lugar pro outro, é isso que a gente vai usar. Em relação às hospedagens, também aquilo que tiver mais viável pra gente, seja financeiramente, seja a estrutura que a gente precisa melhor, é isso que a gente vai escolher. Pode ser Airbnb, pode ser hostel, pode ser hotel, pode ser house sitting, pode ser albergue, o que for. A única questão pra gente, que é uma prioridade na hora de escolher a hospedagem, é ter estrutura pra gente trabalhar. Depende muito do lugar e da estrutura que tá disponível. A gente vai escolhendo conforme as coisas vão acontecendo. Em relação ao roteiro, como nós montamos o nosso roteiro? Isso eu posso explicar detalhadamente pra vocês. É a Fábio que monta. Não, mas lá atrás, como é que foi? Quando a gente decidiu assim, ok, vamos começar a planejar a nossa viagem. De quais países, A gente definiu essas coisas primeiro. Carro, mochila ou mala. Foi o que a gente pensou primeiro, depois a gente começou a planejar o roteiro. Por quais países a gente ia passar. E o que a gente fez foi pegar uma lista de todos os países do mundo, literalmente, todos os países reconhecidos pela ONU. A gente fez uma lista deles. E aí a gente tinha 3 colunas. Não quero conhecer, beleza, posso conhecer e quero muito. A gente preencheu essa lista separadamente, cada um fez a sua, e aí depois a gente juntou as listas. Na verdade, não é não quero conhecer. Não, é tipo que não faço questão, né? Isso, era exatamente isso. Não faço questão, gostaria, mas se não der tudo bem. E faço questão, quero muito, então a gente ia priorizar aqueles ali pra colocar no roteiro. E foi isso que a gente fez. Pegou daí todo esse compilado, cruzou as informações das nossas 2 listas e aí a gente começou a montar o nosso roteiro pensando em temporadas, nos custos, localização para ser uma coisa lógica e a gente chegou num roteiro que acabou sendo uma rota lógica ao redor do globo. A gente decidiu cruzar tudo e ir direto para a Ásia e ir voltando. A gente faria a Ásia, depois faria Europa e depois voltaria pela América descendo do Canadá para baixo. A gente nem ia fazer Alasca. Não, né? Verdade. Olha aí. Nem tava na lista o Alasca. E agora a gente quer voltar pra lá. Então foi isso mais ou menos que a gente fez. Então dessa vez eu peguei a mesma planilha que eu tinha com aquela rota lógica e aí eu foquei nos países da Ásia e da Oceania, porque a gente fala muito da Ásia, porque a maioria dos lugares que a gente vai visitar são na Ásia. Mas a gente quer também fazer a
Austrália e Nova Zelândia, aproveitando que estaremos lá um pouco mais perto. Então eu peguei a lista de países que a gente tinha definido na época e são esses países que a gente vai visitar agora. Eu só tive que reorganizar pela questão das temporadas, pelas questões climáticas principalmente. Eu precisei ajustar algumas coisinhas, mudar a ordem e é isso. Nosso próximo tópico também é muito questionado, que é quanto custa viajar assim e como nós vamos pagar. Primeiro, o que a gente fez? A gente fez um planejamento financeiro. A gente organizou a nossa vida financeira para ver quanto que a gente gastava, quanto que a gente tinha, quanto que a gente recebia, como é que a gente podia fazer para economizar, para juntar mais dinheiro, tudo isso a gente organizou. E eu posso dizer que o custo que você vai ter viajando vai ser muito parecido com o custo que você tem morando num lugar fixo, dependendo do estilo de viagem que você fizer, é claro. Mas pra gente tem se mantido assim, tanto quando a gente tá viajando de mochila como no motorhome, um custo muito próximo do que a gente tinha morando numa casa fixa. E isso mantendo um estilo de vida muito parecido. É que uma boa parte dos custos que a gente tem numa casa fixa, né, internet, água, condomínio, essas coisas assim, a gente acaba substituindo por outros gastos em uma viagem de mochila ou de motorhome. No motorhome, no caso, era diesel, deslocamento, as manutenções com o carro. Então, por isso que os custos acabam sendo muito próximos. E é por isso que a maioria das pessoas acaba não dizendo quanto custa, porque não tem um número certo. Exato. Pra gente, eu acho que essa é a melhor informação que a gente pode passar pra quem tá planejando. A gente tem um custo muito parecido com o que tinha quando morava numa casa fixa. E pensando também que não é uma viagem de férias, né? Quando a gente faz uma viagem de férias, os custos são muito diferentes. Viajar como um nômade digital, né, morando nos lugares por onde a gente está passando, é uma vida bem diferente do que uma vida de férias. E eu acho que é por isso que as pessoas acham que é tão caro viver viajando. Porque pensa assim, eu fui, tirei férias no Chile durante 4 dias e gastei 4 mil reais com passagem, com hospedagem, tal, para 2 pessoas. Então, qual é a conta que a pessoa vai fazer? Ela vai multiplicar isso por 30 dias no mês, pensando que esse seria o valor que ela gastaria, ou que é o valor que a gente gasta para viajar como nômade. Mas não é assim. E não é assim, porque quando você viaja de férias, você come em restaurante direto, você faz todos os passeios faz que tudo que dá para aproveitar o lugar onde você tá. O custo das passagens ou do deslocamento, você acaba não dissolvendo por muito tempo, você paga ali uma passagem para ficar 4, 5 dias num lugar, às vezes uma semana, 15 dias, muda muito o formato dos gastos. Por isso que eu acho que essa é a melhor informação que a gente pode passar. Os gastos que a gente tem hoje são muito parecidos com os gastos que a gente tinha morando numa casa fixa para viver o mesmo estilo de vida. E aí a questão de trabalhar, né? Porque a gente não queria, como a gente falou, não é uma viagem de férias e a gente queria viajar por muito tempo. Então, a questão de trabalho e como a gente ter dinheiro, como economizar e como ter dinheiro para pagar as nossas contas enquanto a gente viaja. Lá no começo, a gente pensou assim, vamos manter os nossos trabalhos, mas de forma remota. E essa era a ideia inicial. Principalmente o que a gente pensava era que o Léo ia trabalhar nos projetos para ganhar dinheiro e eu ia me dedicar ao máximo para economizar dinheiro, trabalhando com produção de conteúdo, buscando house sitting, buscando alternativas para a gente economizar dinheiro. E até um formato que seria interessante, mas a gente sempre quis criar conteúdo. Então a gente acabou entendendo assim que se a gente dedicasse todas as nossas forças, todas as nossas energias para aquilo que a gente realmente queria fazer, daria certo mais rápido. Então a gente focou na criação de conteúdo, eu foquei o máximo possível e o Léo aos poucos, conforme ele tinha tempo, ele ia pegando também. E quando a gente montou o motorhome foi quando a gente assim, não, agora vamos entrar de cabeça nisso. Tem que acontecer. Você precisa entender qual é o estilo de trabalho que você faz e como é que você pode adaptar isso para a vida nômade. Nós tínhamos trabalhos super convencionais e mesmo assim a gente conseguiu pensar em formas de adaptar isso para a vida nômade. O Léo fazendo projetos de forma remota, projetos elétricos, e eu trabalhando com advocacia consultiva, contratos, tudo de forma remota. Então, você consegue pensar, mesmo nas coisas mais tradicionais, em formas de fazer isso enquanto você viaja. E caso o seu trabalho seja um trabalho muito difícil de transformar em algo remoto, você pode buscar outras qualidades que você tem, conhecimentos, e fazer dessas coisas uma forma de ganhar dinheiro também. Então a gente pensou no planejamento financeiro, a gente orçou mais ou menos a viagem para poder saber quais seriam os nossos custos na estrada, a gente pensou na questão do trabalho, como a gente conseguiria transformar o nosso trabalho, e já foi fazendo isso, buscando clientes e se organizando, se estruturando, quando a gente ainda estava num lugar fixo, para poder levar isso para a vida nômade, e a gente tinha que pensar em como levar, como é que a gente ia usar o dinheiro, questão de cartão, como é que fazia saque, todas essas coisas. E alguns anos atrás, quando a gente começou a viajar, isso era muito burocrático, muito complexo. As pessoas usavam muito mais cartão de crédito e aí era muito caro. O custo de IOF, a questão do câmbio, tudo isso era muito caro. E também se usavam contas no exterior, que eram super burocráticas para abrir, cheias de... Era bem complexo. Era muito mais difícil. A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje às contas digitais internacionais. Hoje é muito mais prático. Na Nômade, com o documento brasileiro, a
gente já abre uma conta em dólar e sai usando o cartão digital já, é muito rápido. Então mesmo que você já esteja fora, você pode abrir uma conta e funciona em mais de 180 países. Em qualquer desses países que a gente tem na nossa lista, a gente consegue utilizar. Também não tem taxa de abertura, nem taxa de manutenção mensal, então você pode abrir a conta, como o Léo falou, você já sai usando assim que você abre a conta, e a Nomad tem altíssima aceitação. A gente testou vários cartões desse tipo, a gente teve todas as opções possíveis de levar dinheiro para viagens, inclusive comprando na casa de câmbio ou chegando no lugar e sacando. E é tudo muito mais burocrático, tudo muito mais complexo. Agora com o cartão da Nomad a gente chega, a gente faz os pagamentos digitais aonde é aceito, aonde não é aceito, a gente tem o cartão físico, a gente sempre recomenda que você tenha o cartão físico. Você pode pedir o cartão aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Carrega o cartão físico, você está garantido em todos esses 180 países. Então é muito mais fácil, ficou muito menos burocrático e você pode, usando o nosso código Léo e Fabi, ganhar até $20 de cashback na primeira transação que fizer dentro do aplicativo. Então se você está assistindo esse vídeo porque você quer começar a viajar, quer começar a ser nômade, ou você tem uma viagem internacional e tá pegando umas dicas aí, a principal dica que a gente dá para você é baixa o aplicativo da Nomad, abre a tua conta para ter a tua conta em dólar, aceita em mais de 180 países. Só não esquece que você tem até 15 dias para fazer essa primeira transação depois de inserir o nosso código e garantir os $20 de cashback. E realmente o cartão da Nomad é a melhor forma de você levar dinheiro em viagens, além da forma mais segura e mais econômica. Quando a gente começou essa viagem de volta ao mundo, a gente chegava no lugar, sacava dinheiro e aí o que acontecia? Todas as vezes que a gente ia sair do país, a gente precisava juntar tudo que tinha de moeda, de nota, levar numa casa de câmbio, fazer a troca para a moeda do país seguinte, para não ficar com dinheiro ali sobrando. E aconteceu, antes da gente começar a usar a Nomad, aconteceu de a gente ter um pouquinho de dinheiro, foi na Guatemala, né? A gente saiu da Guatemala e a gente não achou casa de câmbio no México para trocar o dinheiro. A gente perdeu ali R$250 porque a gente não conseguiu trocar de jeito nenhum. Temos dinheiro da Guatemala guardado aqui até hoje e a gente vai tentar agora no aeroporto, quando a gente for embarcar, trocar para não perder esse dinheiro. E com a Nomad a gente não precisa fazer isso. Foi ali que daí a gente chegou no México e a gente disse, não dá mais. A gente precisa só usar o cartão e aí foi isso que a gente fez. Desde então a gente só tem usado o cartão da Nomad. E a questão é que mesmo que você faça esse processo de câmbio aí, né, antes de sair de um país e ir para o outro, ainda assim, dependendo da quantidade de dinheiro, eles não vão aceitar uma parte do que você tem, porque moedas, essas coisas assim, normalmente eles não aceitam na casa de câmbio. Então você vai continuar com dinheiro de outros países, independente de você fazer esse processo. A gente voltou pro Brasil com um saquinho de moedas de vários países. Isso, inclusive, foi uma das perguntas que a gente recebeu. E o cartão da Nomad vão manter? Então, por tudo isso que a gente contou pra vocês, que a gente explicou pra vocês sobre como levar o dinheiro na viagem, sim, vamos manter o cartão da Nomad, sem dúvida. Agora, outra coisa que nos perguntaram muito, e eu sei que muita gente que viaja ou vai viajar tem curiosidade, são as burocracias de fazer uma viagem de volta ao mundo ou uma viagem de longo prazo. Passaportes. Hoje a gente vai viajar... Hoje não, né? Agora a gente vai viajar com 3 passaportes. 3 passaportes. E a gente vai levar os 3 passaportes porque um dos passaportes é o que a gente está utilizando, é o mais atual. Em outro a gente tem o visto americano e em outro o visto chinês. Então viajaremos com 3 passaportes. A gente precisou renovar o nosso último passaporte, como até a gente já comentou aqui em vídeo, porque a gente tem poucas páginas. E os países da Ásia, quase todos ainda carimbam o passaporte. A gente pegou vários países na América que não carimbavam, que era só digital, mas agora na Ásia, como eles carimbam, a gente precisa ter várias folhas disponíveis e tem alguns vistos também que vão ser emitidos. E essa questão dos vistos é outra coisa. O visto americano, a gente fez o nosso visto em 2018, ele é válido até 2028 e a gente vai precisar porque nós teremos uma conexão, vou dar um spoiler do que eu vou falar depois, a gente vai ter uma conexão nos Estados Unidos. Depois, a gente precisa do passaporte que tem o visto da China. Lá em 2019, a gente tirou o visto da China para fazer a nossa viagem de volta ao mundo. O que aconteceu? A gente não foi pra China, porque, né, a China foi a primeira que entrou em colapso, não deu pra gente ir pra lá. Não rolou. E agora, pra gente poder entrar na China, nós temos até novembro de 2024, porque é um visto de 5 anos. A gente tirou em novembro de 2019, tá quase vencendo, e é por isso que a gente precisa, logo no início da nossa viagem, do nosso roteiro, ir pra China. Aí vocês podem se perguntar também, mas por que vocês não pegam esses vistos então e colocam no passaporte novo? É porque pra fazer isso, a gente tem que retirar os vistos. Então a gente tem que pagar todo o processo de novo, fazer as entrevistas, tudo mais. Então, para evitar toda essa burocracia, a gente vai com os 3 passaportes. E também tem alguns países que emitem visto para você entrar. Alguns você precisa aplicar com antecedência, outros você aplica quando você chega no país. E tudo isso a gente vai fazendo aos poucos, conforme a gente vai planejando a nossa viagem. O Vietnã é um desses países que tem um visto chatinho, que você tem que aplicar antes e às vezes demora para conseguir sair o visto. Mas a gente vai compartilhando com vocês todos esses processos, todas as burocracias, como que a gente fez
para emitir os vistos, por onde, quanto custou, se vocês quiserem. Então, se você quer ver tudo isso, quer saber como é que funciona, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu quero ver como são os vistos. Seguro viagem, a gente nunca viaja sem seguro viagem, principalmente para os Estados Unidos. Ah, não, é impossível, né? Vocês lembram que a Fábio sofreu um acidente de carro, né? Chutem aí embaixo quanto foi o valor da conta do hospital. Por 1 hora dentro do hospital. Pausa aí agora, escreve, foi em torno de $10.000 a conta. São R$55 mil. Isso para ter o atendimento no pronto-socorro e para fazer os 2 raios-x que eu fiz, um na clavícula e um no braço. Só. Então a gente não fica sem seguro viagem. E quando a gente foi fazer a nossa viagem de volta ao mundo, foi por ter seguro viagem que a gente conseguiu ter a repatriação. A gente não teria conseguido voltar pro Brasil porque as passagens estavam muito caras, os preços da passagem estavam absurdos e os voos estavam sendo cancelados direto e tal. Mas quem pagou o nosso voo, quem conseguiu o voo pra gente voltar da Tailândia pro Brasil na pandemia, foi o seguro viagem. Então a gente não fica sem o seguro viagem. A gente usa um seguro que é próprio pra nômades e tem link aqui embaixo também. E o seguro que a gente contrata pros nossos pais, pra nossa família, quando eles vão encontrar a gente, quando eles vão visitar a gente, também tá aqui embaixo na descrição o link se você quiser saber como é que é. Outra burocracia que a gente sempre precisa cuidar é deixar uma procuração de plenos poderes pra uma pessoa de extrema confiança, pra que qualquer coisa que aconteça aqui, essa pessoa possa agir no nosso nome. Como advogada que sou, eu não ia deixar de fazer uma procuração, porque qualquer coisa, precisa ir no banco porque os cartões foram bloqueados, o teu acesso à conta digital foi bloqueado. A gente tem uma conta aqui no Brasil, onde a gente emite as notas fiscais e recebe por ali, aonde a gente recebe os pagamentos e tal, e aí dessa conta do Brasil a gente manda o dinheiro pra nossa conta da Nômade. Então, aconteceu alguma coisa com essa nossa conta no Brasil, a gente perde acesso ao nosso dinheiro que tá aqui. Então, pra isso a gente deixa a procuração ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Agora, no caso, a gente vai deixar uma procuração também específica pra venda do motorhome. O motorhome tá à venda, a gente vai sair sem ele ter sido vendido, mas fica uma procuração específica pra uma pessoa da nossa confiança fazer a venda. No nosso caso, a gente deixou a procuração pros nossos pais, pro meu pai e pro pai do Léo. Tanto eu deixei uma procuração pro meu pai e pro meu sogro, e o Léo deixou uma procuração pro pai dele e pro meu pai, pra que, se qualquer coisa aconteça, um dos dois possa resolver pra gente. Vocês podem vender nossa alma. Por favor, não vendam. Por isso é importante ser uma pessoa de extrema confiança, porque a pessoa pode fazer tudo no teu nome. E os cartórios, eles já têm um modelo de procuração e você vai dizendo o que você quer que essa pessoa possa fazer ou não. Eles vão perguntando, coisas do banco, coisas no correio, o que você quer, o que você não quer. Então é bem simples, vai no cartório, pede para emitir e é super tranquilo. E o custo geralmente é baixo, ele vai variar entre 100 e 300 reais. É caro? Depende. Se você tiver algum problema muito sério que você precisa resolver pessoalmente, é muito mais caro. Esse é um daqueles vídeos que as pessoas vão reclamar que eu falo muito mais que você. Mas é que você sabe muito mais das coisas do que eu. É que esse é um vídeo especificamente, né? Outra coisa que é legal de fazer é a carteira internacional de habilitação. Apesar de ela não ser aceita em todos os lugares, no Japão, por exemplo, que eu saiba, não é aceita. Mas é bom ter, né? É sempre bom ter. E a questão de dinheiro e conta internacional, como a gente explicou pra vocês, agora a gente nem precisa se preocupar muito. Na época era muito mais complicado, por isso eu tinha um tópico só pra falar sobre isso. Agora a gente não precisa, agora é só a gente abrir a conta na Nômade e resolve todos os problemas relacionados a levar o dinheiro na viagem. Quer dizer, todos não, né? Falta ter o dinheiro pra colocar na conta. Sim, né? Outra preocupação que a gente tem, é um outro tópico que eu coloquei aqui, é saúde na viagem. O que a gente fez e o que a gente faz quando volta pro Brasil? É fazer todo um check-up antes de sair viajar. Lá em 2019 a gente fez um check-upzão assim, de tudo que vocês imaginarem. Fomos em todos os médicos possíveis, fez todos os exames que eram necessários, exame de sangue, tudo, pra estar tudo certinho. E quando a gente vem pro Brasil, a gente aproveita pra fazer isso. Então faz um monte de exame de sangue, um monte de coisa. Vai no dentista, pra saber se tá tudo certo e resolver todas essas coisas relacionadas à saúde, que são muito mais complicadas quando a gente tá fora. Fora a gente deixa só pra emergência e torce pra não acontecer. Então se você tá se planejando aí, a gente aconselha em São Paulo e no Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem até a saúde do viajante. Você pode, pelo SUS mesmo, fazer um atendimento e você pode ver quais são as vacinas específicas que precisa, os cuidados, remédios, todas essas coisas. Na época que a gente foi no posto ali em Brusque, a mulher foi muito gente boa, né? Ela deu umas vacinas mais próximas, assim, também, né? Uma da outra, pra gente não ter problema, assim, de não ter prazo suficiente pra fazer tudo que precisava. Porque a gente tomou todas as vacinas que estavam em atraso ou que não tinha informação se a gente já tinha tomado. A gente fez, assim,
Nossa, foi... Em algumas vacinas a gente tomou. Exatamente para deixar tudo em dia e a gente ficar um pouco mais tranquilo em relação à saúde. A vacina de febre amarela é bem importante tomar, porque alguns países exigem, porque o Brasil é um país de risco de febre amarela. Então, a gente pode levar a febre amarela para outros lugares, por isso eles exigem a nossa vacina. E o que a gente recomenda é que você imprima o documento, o atestado, e deixe junto com o teu passaporte vigente, para sempre ter junto o comprovante da vacina de febre amarela. Lembrando que precisa tomar até 10 dias antes do embarque. Então, se você tem uma viagem programada para algum país que pede a vacina de febre amarela, E você não tomou ainda, né? Você tem que tomar pelo menos 10 dias antes de você embarcar. Outra coisa que eu fiz foi colocar o DIU. Aí é uma questão muito particular, muito pessoal. Se vocês quiserem, as mulheres, que eu faça um vídeo falando sobre a minha experiência, como é que foi, por que eu escolhi colocar e tal, lá no meu canal, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar também. E também a gente pensou em ter uma farmacinha. A gente levou um pouquinho de todos os remédios básicos que a gente sabia que ia ter dificuldade de encontrar, seja porque não sabe o nome, porque é difícil de reconhecer, ou remédios que a gente tá acostumado aqui do Brasil. Então, a gente tinha remédio pra dor, remédio pra gripe, pastilha pra garganta, essas coisas que já era acostumado quando precisava usar, mas também algumas coisas como remédio para desarranjos intestinais. Remédio para ir para o banheiro e remédio para parar de ir para o banheiro. Exatamente. Então, todas essas coisinhas básicas que a gente sabia que poderia precisar, principalmente comendo comidas diferentes e tal, a gente montou uma bolsinha com todos esses remédios. Faremos exatamente a mesma coisa agora. É possível encontrar esses remédios fora, mas muitas vezes o princípio ativo pode mudar um pouquinho o nome, principalmente quando a gente está num país que fala uma língua completamente diferente, e aí fica mais complexo de encontrar, entendeu? Então, por isso que é importante fazer. Acho que a gente cobriu tudo que era, assim, de burocracia e os preparativos da viagem de uma forma bem resumida do nosso jeito, né? Porque a gente fala demais. Mas se tiver alguma coisa que você quer saber mais detalhes, deixa aqui nos comentários que a gente vai compartilhando e quem sabe pode fazer mais vídeos sobre os preparativos de viagem. Agora, outra coisa que estão perguntando muito é, vão começar por onde? Nós iremos começar por um dos lugares que a gente mais gosta, um dos lugares que a gente mais gosta no mundo, assim, que é Nova York. A gente comprou as nossas passagens com pontos. Dessa vez foi um pouco com pontos, complementando com um pouco de dinheiro, mas a gente conseguiu reduzir muito o custo. E aí a gente precisava comprar 2 passagens separadas. Então, tendo a oportunidade de ir pra Nova York, como a gente não foi de motorhome, e quando a gente fez a nossa primeira viagem de volta ao mundo, foi exatamente isso. Nós saímos do Brasil, fomos pra Nova York, e de Nova York nós fomos pro nosso destino seguinte. Então a gente vai fazer a mesma coisa, até porque viajar pra Ásia é muito longe. São 24 horas de viagem, sem contar a parte de você ficar no aeroporto esperando, nas conexões e tal. Então a gente decidiu fazer uma escala um pouquinho mais longa pra poder aproveitar uns dias na cidade e também pra não ter um impacto tão grande do tempo dentro do avião. A gente vai pegar um voo de Guarulhos até Nova York, um voo direto, e a gente vai mostrar tudo pra vocês. É claro, se você tem curiosidades específicas sobre voos, conta aqui também que a gente vai pegar nesse vídeo aqui, fazer um compilado. Ver tudo que a galera quer ver. Tudo que vocês querem assistir pra gente ir compartilhando. Nosso primeiro destino é Nova York. A Fábio gosta muito. Eu gosto muito também, mas a Fábio, acho que especificamente, é apaixonada por Nova York. As referências que eu tenho de seriado, a maioria são de em Nova lá, York. né? Gossip Girl. Friends. E aí, vocês têm um lugar certo da Ásia pra ir? Temos. E o primeiro lugar que a gente vai é Tóquio, Japão. A gente pega um voo de Nova York pra Tóquio. Um voo direto também, vão ser 14 horas. É um chá de cadeira, né? O chá de cadeira é uma expressão muito antiga. É, Fazia muito tempo que eu não escutava isso. mas é um chá de cadeira, ué. São 14 horas de voo. Então vai ser bem cansativo, temos que lembrar de baixar muitas coisas para assistir. Seriados. Se vocês tiverem dicas de como sobreviver a voos longos, compartilha aqui. E depois que a gente sobreviver esses 2 voos longos, a gente compartilha as nossas também, que deu certo, que deu errado. Mas sim, a gente vai mais ou menos repetir o início da nossa viagem de volta ao mundo, que é fazer Nova York, Tóquio. E a gente vai passar mais ou menos aí um mês pelo Japão. A gente tá muito ansioso, tem muitos lugares incríveis no Japão que a gente quer revisitar, outros que a gente quer visitar que a gente não foi pela primeira vez. Assim, a gente tá muito ansioso pra compartilhar o Japão, porque é um lugar que a gente se apaixonou. Cara, é incrível. E poder produzir conteúdo é um dos principais motivos pelos quais a gente tá voltando pra lá. Mais até do que viajar hoje pra gente... A satisfação, a alegria que a gente tem é em compartilhar as nossas viagens e ver outras pessoas que, por algum motivo, não podem ainda, seja por questões familiares, seja por questões financeiras, seja por questões de saúde, que não possam viajar, dizem que viajam com a gente, isso nos deixa muito feliz. E a principal pergunta, as caixinhas do Instagram ultimamente, essa é a pergunta campeã, conseguiu bater esse Avan Balança e como que a gente ganha dinheiro enquanto a gente viaja? Quando vai começar a viagem pela Ásia? Já compramos a passagem e a gente sai no dia 29 de julho. Pra Nova York. Pra Aí Nova depois, no dia 5, a gente pega um voo
para a Ásia. Então temos aí uma semana, uma semaninha para começar a nossa próxima aventura, a nossa próxima jornada. Estamos muito ansiosos, estamos fazendo contagem regressiva já e a gente não vê a hora. Não. Agora, a gente nem saiu ainda pra Ásia. Outra pergunta que tem aparecido muito é: e depois da Ásia? Pois é, eu não sei o que as pessoas têm essa fixação pelo futuro, né? Assim, vamos viver o agora, né? E a gente tá muito empolgado com essa etapa agora. Então a gente não tá pensando muito na frente, entendeu? Aí corta pra capa do vídeo. O que vem agora? O futuro do canal. O futuro do canal. E assim, a gente quer muito viver essa etapa agora, sabe? Viver esse projeto, essa aventura, conhecer esses lugares, revisitar alguns. Então a gente não tá pensando muito pra frente. A gente quer fazer uma viagem de aproximadamente 1 ano, mas a gente não sabe se vai durar exatamente isso. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. A viagem pelas Américas aconteceu isso, se estendeu bastante. Então a gente vai pensando e planejando as coisas aos poucos. A gente aprendeu muito com a pandemia, né? Se a gente planejar demais pra frente, principalmente uma vida dessa, né, viajando, a gente pode ter coisas no meio do caminho que vão mudar os planos. Então a gente quer viver isso aqui primeiro. A gente prefere estar um pouco mais livre, um pouco mais aberto. Claro que a gente tem o nosso planejamento de vida, mas a gente vai adaptando as coisas conforme tudo vai acontecendo. E agora a gente tá focado em viver essa etapa. Depois a gente não sabe, depois a gente decide. E é claro que a gente vai compartilhar com vocês as nossas malas, que é outra coisa que tem muitos pedidos. A gente quer compartilhar todo esse processo aí com vocês, a gente vai registrar tudo que aconteceu ao longo dessa semana, vai ser uma semana muito especial, com várias coisas que a gente precisa resolver, mas também com as despedidas, com a adaptação de tudo que a gente vai viver. Então, a gente vai gravando e vai compartilhando tudo com vocês. E como eu falei, deixa aqui nos comentários quais são as coisas que você quer que a gente mostre ao longo dessa próxima jornada. A gente tá muito animado, a gente tá muito ansioso. E como eu falei lá no início, pra nós é uma sensação muito de recomeço, assim. Então, estamos muito felizes. E é claro, o canal não vai acabar. Como eu falei várias vezes, a gente vai compartilhando tudo com vocês. Deixa nos comentários o que você quer ver. A gente vai continuar postando os vídeos por aqui. A gente vai continuar contando histórias, mostrando a nossa rotina, mostrando o dia a dia, mostrando os passeios turísticos, mostrando tudo que a gente vai vivendo na nossa vida nômade. A única coisa é que agora, ao invés do motorhome, a gente vai ter várias casas para compartilhar com vocês, vários destinos para compartilhar com vocês. Ao invés da estrada, a gente vai ter de vez em quando uma pista de avião, ou um céu, ou o trilho do trem. Um trem-bala. Paisagens diferentes. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nada e acompanhar toda essa jornada. Ativa as notificações também, assim você sabe assim que sai um vídeo novo. Muita gente não deixa as notificações habilitadas e aí não vem para você a mensagem de que o vídeo saiu. Segue a gente no Insta também, @LeoFabioVale. E não esquece de comentar aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, o que você quer que a gente mostre em detalhes da nossa jornada de mochila agora pela Ásia. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Pronto. Veremos. Como passa a umidade aqui, né? Tua bunda tá encharcada. Imaginei. A minha também deve estar. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance.